Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, professor. Bom dia, Ellen. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Então, vamos começar a aula de hoje. Então, a aula de hoje nós vamos aí começar a trabalhar um pouco mais formalmente com algoritmos. Então, hoje o que nós vamos fazer? Entender um pouco aí do que é entrada, processamento e saída, aprender a olhar os nossos problemas aí, dividindo essas partes do problema, entender dentro de um problema o que é a entrada, o que é o processamento do meu problema, o que é a saída. Então, toda vez que vocês forem fazer exercícios para resolver um algoritmo, procurem sempre, na hora que vocês estiverem lendo o enunciado do problema, identificar essas três partes. Quais são as entradas do meu algoritmo? O que eu tenho que receber de entrada no meu algoritmo? Então, quais são os dados que eu vou passar para o meu algoritmo? Depois, o que eu vou fazer com esses dados? Que operação eu vou fazer com esses dados? Que processamento eu vou fazer com esses dados? E depois, por último, qual é a saída que eu vou fazer desses dados? Então, o que eu vou mostrar para quem está usando o algoritmo? Então, todo e qualquer problema de algoritmo, seja um problema bem simples ou seja um problema extremamente complexo, você vai procurar identificar sempre essas três fases do seu algoritmo. Se você identificar essas três fases do seu algoritmo, fica muito mais fácil você resolver o seu problema. Então, guardem bem isso. Toda vez que vocês lerem o enunciado de uma lista de exercícios ligada ao algoritmo, procurem identificar essas três partes do algoritmo de vocês. Vamos entender um pouco o que é uma variável. O que é uma variável na computação, né, logicamente, porque esse conceito de variável existe em outras áreas, principalmente da matemática, esse conceito é muito forte, vocês já devem ter visto, pelo menos falar dele superficialmente na matemática, e aqui na computação nós utilizamos bastante esse conceito da variável. E nós vamos ter aí uma lista de exercícios também, são 5 exercícios, né? E daí, esses 5 exercícios também vocês vão fazer aí para que vocês comecem a exercitar os conceitos aí, treinar os conceitos que nós vamos trabalhar hoje. Bom dia, Murilo. Esquenta a cabeça, Murilo, fica tranquilo. Estamos começando a aula agora também. Bom dia, Bruna. Então, a ideia da lista também é, de repente, o primeiro exercício nós fazermos juntos, né, para vocês irem pegando o jeito dos exercícios. Hoje também eu vou mostrar para vocês aí, eu e o professor Eduardo vou mostrar para vocês aí o ambiente de programação que é o Portugal Studio. Então, existe o ambiente online e o ambiente instalável, né? Então, se vocês têm computador e puderem instalar, vocês instalam na máquina de vocês. Se vocês não conseguirem instalar, vocês usam um ambiente online. Então, vocês têm essas duas opções. Então, tudo que nós fomos falando aqui ao longo do curso, eu e o professor Eduardo procuramos ter opções para vocês trabalharem online e opções para vocês trabalharem instalado na máquina de vocês também. Então, a pergunta, como que o computador faz coisas tão legais? Vocês têm ideia? Não. Fazem a mínima ideia, né? Computador, quando a gente não conhece direito, a gente acha que o computador, o celular é algo mágico, né? Faz as coisas sozinho, né? Ô, professor,
Oi. Então, mas tipo, o computador seria só a máquina. O que faz ele fazer coisas mágicas são o sistema operacional, os programas que os seres humanos que fazem, né? Exato. Então, um sistema operacional é um conjunto de algoritmos. Quando você está utilizando um software qualquer dentro do computador, então todo e qualquer software são conjuntos de algoritmos. Então, quando você classifica os softwares, você tem softwares que são chamados sistemas operacionais, então eles são responsáveis por fazer toda a gestão de hardware do computador, responsável por fazer comunicação entre periféricos de saída, periféricos de entrada. Então, o sistema operacional ele é um dos softwares mais, um conjunto de algoritmos, né? Depois que esses algoritmos passam para uma determinada linguagem de programação, nós chamamos de software, e esse software, que são esses conjuntos de algoritmos, no caso do sistema operacional, ele é responsável por fazer toda a gestão de hardware, fazer gestão de outros softwares que precisam de recursos do computador. Nós também temos softwares utilitários, então são softwares que ajudam o sistema operacional a fazer o funcionamento do computador. Então, drivers e softwares específicos que ajudam no funcionamento do computador. E nós temos softwares aplicativos, então são softwares específicos para resolver um determinado problema. Eu preciso escrever uma carta. Eu tenho um software aplicativo chamado Word, que ele resolve o problema de eu escrever a carta. Eu preciso fazer um monte de cálculo, preciso fazer uma planilha de cálculo. Então, tem um software chamado Excel, um software aplicativo chamado Excel, que resolve esse meu problema. Então, nós dividimos aí o software mais ou menos dessa maneira aí que eu coloquei para você. Então, todo software ele é um conjunto de algoritmos. Então, aquilo que nós pusemos aqui. Toda tarefa que eu quero resolver, ela pode ser descrita utilizando um determinado padrão que nós chamamos de algoritmo. Então, aquilo que nós conversamos lá no começo da aula. Para eu montar um algoritmo, sempre eu vou dividir o problema em 3 partes. Que é aquilo que nós falamos para vocês. Entradas, né? Então, no nosso caso aqui, a entrada vai ser via teclado, mas eu posso ter entrada via escanear uma imagem, eu posso ter entrada via microfone, eu posso ter diferentes tipos de entrada. Então, estou recebendo um conjunto de dados e eu vou fazer alguma coisa com esse conjunto de dados. Então, quando eu estou falando aqui, a minha voz para o computador é um conjunto de dados. Que ela pode, depois o computador pode fazer alguma coisa com esse conjunto de dados. O processamento, né? Então, vou pegar esse conjunto de dados e vou manipular esse conjunto de dados para ele ter algum significado dentro de um determinado contexto. Então, o que é um dado? Um dado ele é um valor qualquer que não tem significado. Então, se eu falar para vocês 815, tem algum significado para vocês, do número 815? Não. Não. Né? Se eu falar Silva Jardim, tem algum significado? Não tem, porque não entra em nenhum contexto assim na hora, né? Exato. Então, o dado, ele é algo, é um valor. Aqui a Gabriela já está pondo uma rua. Então, vejo que vocês estão tentando dar significado para esse dado. Então, a mente humana, ela já começa a tentar dar um significado para esse dado. Então, só que a máquina não tem esse conhecimento prévio nosso para tentar dar significado para esse dado. Então, por isso existe o processamento, para você manipular esses dados e dar algum significado para eles. E daí, manipulei os dados de algum significado útil para ele,
mostra esses dados aí na tela, armazena esse dado dentro de um arquivo, faço operações aí que vão preservar esse dado para que ele seja consultado. Ô, Então, professor, oi. no caso, essas fases seria tipo o trabalho de criação entre o ser humano e a máquina. Porque se for tipo entrada, o teclado, voz, essas coisas. O ser humano ele passa os dados para o computador e através do que o computador oferece, ele vai fazendo, tipo, criando, no caso. Sim, lembrando que você deu um cenário de entrada, nós estamos trabalhando com um cenário de entrada, mas muitas vezes eu posso ter máquinas ou outros algoritmos dando entrada para esses algoritmos. Então, por exemplo, vamos pensar num carro. Nos carros modernos hoje tem computadores em todos eles. Então, por exemplo, a minha central de injeção eletrônica ela é um computador. Não é um computador que tem tela, não é mas ela é um computador. Ela recebe a leitura, então a entrada da injeção eletrônica é a leitura dos sensores do carro. Conforme ela recebe esses valores de entrada e da leitura dos sensores, ele vai ajustar o funcionamento do carro. Então, se eu acabei de ligar o carro está frio, vai receber a leitura da temperatura, vai deixar o carro um pouco mais acelerado. O carro já está no funcionamento normal. Então, vai diminuir a rotação do motor do carro. O carro tá rodando com álcool, então vou injetar uma quantidade de combustível. O carro está rodando com gasolina. Então, todas essas leituras para o carro se ajustar são feitas através da leitura de sensores e depois o ajuste. Professor Eduardo, quer complementar? Opa, obrigado, professor. A respeito dessa pergunta, né? Essas fases serão as fases dos nossos algoritmos, certo? A princípio, para o nosso aprendizado, né? Usualmente o que faremos? Escreveremos um programa que receberá como entrada alguma coisa do teclado e gerará como saída alguma coisa da tela. Por quê, né? Justamente para existir essa interação com nós, que seremos os programadores, no caso, né? Para nós fornecermos algumas entradas para os nossos programas que criaremos e para verificarmos se a saída está sendo correta, coisa do tipo na tela. Entretanto, como o professor Wilton ressaltou, né, essa entrada e saída, ela pode não necessariamente ser teclado e tela, né? Ela pode ser outras coisas também. Por exemplo, eu posso criar um programa que leia, ou seja, que tenha como entrada um determinado conjunto de dados que já está armazenado no meu computador, por exemplo, um banco de dados, né? um registro de arquivos ou um conjunto de imagens, faça um processamento ali e gere, por exemplo, um outro conjunto de imagens e grave em disco, que gere uma modificação desses arquivos e grave também, tá certo? Só isso mesmo. Professor, Oi. daí a saída da tela, no caso, é aquilo que o usuário vê, né? Exatamente, é o que o usuário vê. Tá. Ótimo, obrigado, professor. Nada, imagina. Que nem o professor Eduardo falou, numa imagem. Quando eu abro a imagem, tirei uma foto da imagem lá, fotografei, fiz uma foto, a minha entrada vai ser a foto, mas eu posso ampliar a foto, posso cortar a foto, posso fazer algum retoque, posso fazer um monte de coisa. Então, essa modificação que eu estou fazendo na foto, ela é um processamento. Então, vamos continuando aqui. Então vejam que, se você for fazer uma analogia com o ser humano, nós temos também as nossas entradas, né? Então, nossos sentidos, nossas impressões sensoriais são as nossas entradas. Nós recebemos estímulos elétricos, né? Então, a visão, o tato, o olfato. Quando nós começamos a usá-los, nós estamos recebendo primeiramente um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico vai ser traduzido pelo cérebro e baseado com a experiência que já está armazenada no cérebro, vai dar algum significado. Então, eu pegar aquele estímulo elétrico que eu recebi
e processar aquele estímulo, vai ser aí um processo de processamento dentro do meu cérebro. Exato. Sempre que criar um algoritmo, Bruno, ele vai ter as 3 fases: entrada, processamento e saída. Então, toda vez que você olhar um enunciado de um problema, você vai. Primeira coisa que você vai fazer para facilitar a sua vida é tentar identificar essas 3 fases. Então, é isso que a gente sempre aconselha. Nós vamos sempre estar olhando aí as 3 fases aí para vocês facilitarem na hora de vocês pensarem a construção do algoritmo de vocês. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar aqui que nós temos o seguinte problema: calcular a média final dos alunos de lógica de programação. Os alunos realizarão 4 provas, a P1, P2, P3 e P4, onde a média final vai receber o resultado. Então, aqui nós vamos, em algoritmo, esse sinal aqui, desta maneira, vai ser o que a gente chama de atribuição. Então, quando eu quero falar em algoritmo que algo é igual a outra coisa, eu vou usar 2 vezes o sinal de igual. Quando eu uso um sinal só, eu estou falando que eu estou pegando o resultado dessa operação, estou atribuindo a essa variável aqui, por exemplo. Então, a média final, ela recebe a soma das 4 notas dividido por 4. Então, quais seriam as entradas aqui, pessoal? Nesse cenário. As notas? Exato, muito bem. As notas. Qual seria o processamento? Somar depois de dividir por 4? Exato, fazer esse cálculo aqui. Então, esse cálculo aqui é o meu processamento. E a saída? O resultado, no caso. Resultado, mostrar na tela o resultado. Muito bem, isso aí mesmo. Você é louco, deu nem tempo de falar. Mas vocês vão treinar bastante. Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Então, as perguntas, né? Quais são os dados de entrada? Então, os dados de entrada são os valores das provas. Qual será o processamento a ser utilizado? Então, somar os dados de entrada e dividir por 4 nesse cenário, né? E qual será a saída? Então, todos os problemas, gente, quando vocês estiverem na lista hoje, nós vamos fazer o primeiro junto com vocês, até para vocês se situarem, vocês vão ter que olhar o problema e ir respondendo essas 3 perguntas, que vai facilitar muito a vida de vocês aí na hora de desenvolver. Quando você resolve essas 3 perguntas, praticamente você já tem uma estrutura básica do seu problema, né? E nós temos várias maneiras de representar aí a resolução do problema para o computador. Então, nós podemos utilizar o português estruturado, né, que é o que nós vamos utilizar na matéria. Nós podemos usar o fluxograma, que também é algo que nós vamos utilizar aqui na disciplina de lógica. E quando você começa a resolver coisas mais complexas, representar soluções de cenários mais complexos, você vai usar outra representação pictórica chamada diagramas UML. Então, dentro da computação, quando você tem programas bem mais complexos para serem representados as soluções, nós usamos os diagramas UML, porque daí você consegue representar inúmeras partes aí do
cenário que você quer resolver. Mas isso aí vocês vão ver lá no terceiro ano, diagrama UML. Então, o que nós vamos ver praticamente aqui em lógica, como representação, é português estruturado e fluxograma. Então, essas serão as representações aí que nós vamos tratar aí ao longo do curso. Quando eu efetivamente vou transferir o meu algoritmo para uma linguagem de programação, então, eu vou usar uma linguagem de programação PHP, Python, Java, C++, ou qualquer outra linguagem que eu queira usar, eu tenho que analisar a primeira coisa, onde eu vou rodar o meu software. Então, meu software vai rodar num celular, meu software vai rodar no computador, meu software vai rodar num sistema de automação. Onde meu software vai rodar? Porque, dependendo de onde o meu software vai rodar, eu vou ter que pensar quais linguagens eu vou utilizar, ou qual linguagem eu vou utilizar. Qual sistema operacional? Então, tem softwares que rodam no Windows, tem software que rodam no Linux, tem software que rodam no Android, tem software que roda no macOS e assim por diante. Ana, não se preocupa. A hora que você tiver liberada, você assiste a aula. A gente está gravando a aula, você assiste a aula. Se você tiver alguma dificuldade na lista de exercício, depois você entra em contato com a gente. Manda um e-mail, a gente marca o horário para você tirar as dúvidas. Fica tranquila. Então, vamos continuando aqui. E quando eu, muitas vezes, tenho necessidade de muito rodar em diferentes hardwares a minha aplicação, eu vou usar técnicas que possam ser utilizadas em diferentes hardwares. Então, hoje, quando eu desenvolvo web, é uma maneira de eu rodar o meu software em diferentes hardwares, né? Então, o mesmo site da web, ele pode funcionar no celular, pode funcionar no Windows, pode funcionar em diferentes hardwares aí, né, e diferentes sistemas operacionais. Então, pegando aquela representação que a representação no português estruturado daquele problema que nós vimos lá das notas, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu programa, quando eu abro o meu programa, é declarar as minhas variáveis, que é algo que nós vamos entender aí ao longo do processo. As minhas variáveis, elas têm que ter tipo. Então, o tipo de dado que eu vou armazenar. Então, uma nota, não é, por exemplo, eu não posso tirar 4,8, 5,8 ou 8,9 e assim por diante. Então, é um tipo que eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Então, esse tipo de número, ele é um número. Como chama esse tipo de número, esse formato de número na matemática? Ele tem uma das denominações é decimal, mas ele é um número, lembra do conjunto dos inteiros, lembra os conjuntos numéricos?
Ah, tem, o professor, decimal tem os naturais, os inteiros, os irracionais, racionais, não é? Racionais e tem dentro Tem os o reais. real, Real, então, isso. certo? Então, eles são números reais. A gente chama de números reais. Os números reais aí dentro da matemática. Então, só que uma coisa importante. O sistema brasileiro de numeração, ele é baseado no sistema europeu, certo? Mais exatamente no sistema francês. Então, a parte inteira é separado da parte fracionária utilizando vírgula, correto? Já o sistema americano de numeração, ele separa a parte inteira da parte fracional usando ponto. E como foram os americanos que desenvolveram a maior parte da tecnologia que nós conhecemos na área de computação hoje, então o sistema de numeração que se usa dentro das linguagens de programação é um sistema americano. Então, toda vez que vocês forem escrever um número real, vocês vão por a parte inteira, o ponto e a parte fracionária. Então, por exemplo, a minha nota é 8,9, por exemplo. 8 é a minha parte inteira e o 9 é a minha parte fracionária. Então, lembrem-se bem disso. Quando vocês estiverem trabalhando com algoritmo, a parte inteira é separada da parte decimal por um ponto, porque senão vocês vão testar o algoritmo de vocês e vocês vão ter um erro. E não vai funcionar, vai dar um erro de entrada. Pode falar, professor? Obrigado, professor. Só algumas considerações aí, né, sobre esse assunto, vendo aqui as respostas também e alguma dúvida que possa vir a surgir, né? Primeiro, em relação à categoria de ser ou não decimal, né? Essa categoria, ela diz respeito com quantos símbolos você representa uma quantidade. Por exemplo, no sistema decimal, nós utilizamos 10 símbolos. O símbolo da bolinha, que é o 0, o símbolo do pauzinho, que é o 1, do patinho, que é o 2, e assim por diante até o 9, certo? No sistema de numeração binário, por exemplo, nós, para representar qualquer quantidade, utilizamos só dois símbolos, o 0 e o 1. Então, por exemplo, 0 é 0, 1 é 1, 1, 0 não representa a quantidade 10 unidades, representa a quantidade de 2 unidades. É uma conversão meio abstrata, né? Não é o assunto da aula de hoje, nem nada, mas faz parte também da base da computação aí, né? Tem o sistema octal, que utiliza 8 símbolos, né? O hexadecimal, que utiliza 16. Não precisamos se preocupar com isso agora, mas só para pontuar essa diferença. Quanto a conjuntos numéricos, né, que é disso que estamos tratando nesse momento, como a aluna mencionou, né, existem os naturais, né, que seria, por exemplo, 0, 1, 2, 3, até mais infinito, né, os inteiros, que seria a parte negativa também, né, mas não envolve nenhum tipo de divisão. Aí você tem os racionais, que são números que representam resultados de divisão, por exemplo, 1 dividido por 2 é 0,5, né? Os naturais e os inteiros não dão conta desse tipo de representação. E existem os irracionais, que são responsáveis por representar, por exemplo, as raízes. Raiz de 2, raiz de 3, que são números mais esquisitos. E os reais é o conjunto de números que engloba esses 4 subconjuntos, tá certo? Os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Só para fazer essas pontuações mesmo. Então, o professor Eduardo aí deu para vocês aí uma geral aí, uma relembrada aí, alguns conceitos matemáticos aí bastante importantes, mas
vocês também vão relembrar tudo isso também lá na matemática com o professor Marçal. Então, vejam que tudo que nós estamos falando aqui não é algo que surgiu do nada, é algo que é um conhecimento que foi embasado na filosofia, na matemática, na física, que vocês vão ver e aplicar nas diferentes disciplinas aí do curso. Então, aqui nós temos uma representação de fluxograma, né? Então, nas próximas aulas, nós vamos mostrar para vocês quais são os símbolos do fluxograma, o que cada símbolo representa. Então, aqui, todo fluxograma, nós não falamos que um algoritmo é um conjunto finito de passos. Então, se ele é um conjunto finito de passos, ele tem um início e tem um fim. Este símbolo aqui denota entrada de dados. Então, estou fazendo entrada de todo esse conjunto de dados aqui. Este retângulo representa processamento. Então, estou processando meus dados. E essa figura aqui, com esse bico aqui, representa a minha saída na tela. Mas não se preocupe que hoje nós não vamos trabalhar com algoritmos. Simplesmente estou mostrando para vocês saberem as diferentes maneiras de representar a mesma solução de uma determinada situação problema. Daí aquela pergunta, né? Onde ficam os dados que eu informei para o computador, né? Ele fica no limbo, no âmbar? Não, ele tem um espaço, fisicamente falando, onde eu armazeno esses dados. Então, quando eu digito algo no computador, eu tenho que ter um espaço no computador para armazenar os meus dados, né? Então, uma variável, ela é um espaço, então eu tenho a minha memória, né? Então, o computador, eu tenho 3 tipos de memória. Eu tenho memória de curta duração, que é a minha memória RAM. Eu tenho a memória de longa duração, que seria a minha memória ROM. E eu tenho uma memória para armazenamento, que seria o meu HD. Então, quando eu estou desenvolvendo um algoritmo, eu vou ter que ter um espaço de armazenamento para colocar os valores que eu estou digitando, sejam eles valores numéricos, valores de letras, seja qualquer valor que eu estou manipulando no meu computador, eu tenho que ter um espaço, porque eu guardo aquele valor, na hora que eu for processar aquele valor, eu vou fazer a chamada do espaço para buscar o conteúdo daquele espaço para eu poder processar aquele dado para depois fazer a saída. Então pensem que a minha memória, no caso a memória RAM, que é a minha memória de curta duração e a memória que que a gente chama de memória de trabalho no computador, eu preciso acessar uma parte dela, eu preciso reservar uma parte dela para eu armazenar meus dados. Se eu for pensar o que a máquina entende, a máquina só entende números, né? Então, se eu fosse pegar os endereços efetivos e reais da memória, eu teria um conjunto de números que não fariam muito sentido para mim, seria muito difícil ficar decorando aquele conjunto de números, né? Então, no processo de evolução dos computadores, o que se pensou? Nós vamos criar um apelido, criar uma possibilidade de criar um apelido mais fácil da gente decorar, mais fácil da gente lembrar para aqueles endereços de memória. Então, a ideia de você dar nomes para esses espaços de memória que podem ser manipulados, então posso colocar um valor
eu posso tirar um valor, eu posso modificar aquele valor, é uma maneira de tornar o processo de programação mais fácil. Então, por isso foi colocada a ideia de variável, que é a mesma ideia da matemática. Então, quando eu tenho lá uma equação, x mais y é igual a 2, digamos aí, x mais y igual a 2. Então, a letra x e a letra y são variáveis. Eu posso colocar valores, substituir a letra por valores que façam que aquela igual a 2 se torne verdadeiro com aquele conjunto de valores. Então, a ideia de variável é uma ideia que já existe na matemática, que vocês já viram pelo menos um pouquinho lá na matemática, vão ver bem mais a partir de agora no ensino médio, mas a ideia é a mesma, de eu ter um espaço que eu posso colocar valores naquele espaço para resolver uma determinada operação. Beleza, pessoal? Beleza. Dúvidas? Vamos lá. Se ninguém falou nada, acho que até agora está todo mundo entendendo. Nenhuma dúvida. Então, vamos pensar que a memória do computador, eu tenho um monte de espaço, então vamos pensar que a memória do meu computador é um gaveteiro. Tem aqui, ó, eu tenho esse espaço memória, tenho esse espaço memória, tenho esse espaço memória. Eu quero usar o meu primeiro espaço memória aqui. Então, eu vou dar o nome desse espaço de memória, e eu vou armazenar o nome de um usuário, por exemplo. Então, eu vou chamar de nome o meu gaveteiro aqui, o meu espaço memória. Então, geralmente, a gente coloca a nomenclatura da variável de acordo com o que eu estou utilizando naquele problema. Eu poderia chamar, em vez de nome, poderia chamar de X, de Y, de banana, de qualquer coisa aqui. Desde que eu respeite algumas regras que nós vamos ver mais para frente, eu posso pôr qualquer nome. Só que, na hora de eu escrever o meu algoritmo, ponho lá um nome genérico, outra pessoa que for olhar o meu algoritmo, ela não vai entender o que eu estou fazendo com aquele espaço de memória. Então, eu preciso sempre utilizar nomes que tenham significado dentro daquele contexto que eu estou resolvendo. Então, por isso, é importante vocês pensarem nisso também. Júlia, não se preocupe. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos gravando a aula, eu vou disponibilizar a aula e depois, mesmo com você assistindo os vídeos, se você não entender alguma coisa, entre em contato via e-mail, certo, pessoal? Então, uma das coisas que nós queremos combinar com vocês aqui são os nossos horários de atendimento. Eu, particularmente, trabalho, o meu horário de atendimento na terça tarde, das 14 às 16. Então, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato via e-mail ou converse comigo durante a aula, para a gente agendar. O professor Eduardo, acho que é na sexta, né, professor Eduardo? Isso, é na sexta, e também avisar vocês que nós criamos uma aba chamada Atendimento lá no Moodle, que tem os nossos e-mails, os dias e horários de atendimento, e a dinâmica para marcar um atendimento. Certo, pessoal? Então, aproveitem, né? Aproveitem essa característica do IF de vocês conseguirem ter mais contato com o professor, de ter a possibilidade de, além da hora de aula, tirar dúvidas, estar conversando com o professor para vocês conseguirem aí
evoluir aí e sofrer menos. E não é só todos os professores do IF têm essa mesma dinâmica. Então, aproveitem isso, pessoal. Aproveitem, usufruam o máximo aí de tudo que vocês têm acesso ao IF. Então, aqui é aquilo que nós terminamos de explicar para vocês, né? A questão aí de como eu crio uma variável. Então, digamos aqui, eu tenho um problema onde eu quero construir uma mensagem genérica, dizendo o nome onde uma pessoa mora, a idade e qual a sua profissão e qual é o seu contato. Então, e-mail, WhatsApp e assim por diante. Então, um conjunto de letras dentro do português estruturado nós chamamos de cadeia. Então, a palavra cadeia aqui é uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres. Então, eu criei uma cadeia, um conjunto de caracteres chamado nome. Então, eu criei um espaço na memória que vai armazenar um conjunto de caracteres chamado nome. Eu criei um outro espaço em memória, na outra gavetinha lá, eu pus um nome de cidade, então vai armazenar o nome da cidade que o usuário mora. Eu peguei um outro conjunto de caracteres lá, um outro espacinho no meu gaveteiro e pus idade. Idade eu posso trabalhar tanto como cadeia como inteiro, isso aí depende do que eu vou fazer com o meu dado, então isso também é importante de citar. Então, muitas vezes, um número ele pode ser armazenado como um número. Então, quando eu vou fazer cálculos com eles, necessariamente o número tem que ser armazenado como um número. E ele pode ser armazenado como um conjunto de caracteres, quando eu não vou fazer cálculo com ele. Profissão. Então, aqui é a profissão. E contato. Vejam que aqui eu estou exibindo uma mensagem. Por que eu estou exibindo uma mensagem? Para o usuário saber o que ele tem que fazer. Então, para exibir uma mensagem na tela, eu vou usar o comando escreva. O comando escreva, ele vai exibir a mensagem na tela. Então, ele vai exibir tudo que tiver entre aspas duplas. Exatamente aqui. Então, quando eu escrevo, tudo que tiver entre aspas duplas, exatamente igual o que está aqui vai ser exibido. Para eu receber algo do meu usuário, eu vou usar o comando leia. Leia, e dentro do parênteses eu vou pôr o nome da variável que eu vou armazenar o valor que o usuário digitar para mim. Então, aqui, informe nome, leia nome. Então, vai ser armazenado dentro da variável nome o valor que eu digitar. Segundo, escrevo. Então, estou mostrando na tela a mensagem. Informe cidade. Aqui o leia é o quê? Esperando que o usuário digite alguma coisa. No caso, a cidade. Escreva. Informe idade. Então, vejam que aqui é o meu processo de entrada. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, por mais que eu tenha uma saída aqui, uma exibição de mensagem por escreva, mas essa exibição de mensagem simplesmente está sendo o quê? A comunicação com o meu usuário. E como nesse caso aqui, o que é o meu processamento que já está ocorrendo junto com a saída? Eu estou juntando o conteúdo da minha variável com mensagens literais. Então, a minha variável nome, então estou fazendo um escreva aqui, né? Então, esse escreva, eu estou mostrando o conteúdo da minha variável nome. Esse vírgula, quando eu quero juntar um conteúdo literal com o conteúdo de uma variável, eu utilizo o vírgula para separar as duas coisas. Então, esse vírgula aqui está sendo
um símbolo que eu estou usando para juntar as duas coisas. Então, a variável nome, né? Conteúdo da variável nome. Então, digamos que eu informei lá Luiz na variável nome, mora em, digamos que na variável cidade eu coloquei São Miguel, então vai mostrar a palavra São Miguel para mim, certo? Possui, então vejam que tudo que está entre aspas vai ser mostrado exatamente igual. Então eu estou fazendo a junção do conteúdo da variável com frases literais. Esta técnica se chama concatenação. Estou juntando coisas, juntando o conteúdo de uma variável com mensagens literais. Eu estou concatenando. Então vejam que daí eu pus a idade, possui tantos anos, ele ou ela é a profissão e o contato é contato. Então eu estou juntando aqui. Então meu processamento nesse cenário simplesmente é concatenar o conteúdo da variável com uma mensagem. Então aqui eu já pus para vocês terem como um guia de consulta os tipos de dados que eu tenho em Portugal. Então eu tenho um tipo de dado cadeia, armazena um texto, uma quantidade grande de caracteres. Eu tenho o tipo caractere, que armazena somente uma letra, né, um caractere único. Eu tenho inteiro, que armazena um número sem a parte decimal, só a parte inteira do número. Então, 1, 2, 3, 4, ele armazena só valores inteiros. Então, se eu quiser armazenar um valor do tipo 4.2, eu vou utilizar um valor real. Então, um número do tipo 4.2 é um valor real. E tenho o valor lógico. O valor lógico, ele só armazena dois valores, verdadeiros ou falsos. Tenho também os símbolos que eu utilizo para operação. Então, eu quero fazer uma adição, eu vou usar o sinal de mais. Eu quero fazer uma subtração, sinal de menos. Quero fazer a multiplicação, um asterisco. Quero fazer uma divisão decimal, onde eu possa ter a parte inteira e a parte decimal. Eu vou usar a barra normal. Eu quero fazer uma divisão inteira. Então, a divisão inteira eu vou, por exemplo, vou dividir 5 por 2. 5 por 2, se eu for fazer uma divisão normal, vai dar 5 dividido por 2, 2,5. Eu quero pegar só a parte inteira dessa divisão. Quero pegar só o 2. Então, eu vou fazer uma divisão inteira, vou usar o contrabarra. E vou... E tem o resto da divisão. O resto da divisão é o meu módulo. Então, por exemplo, o resto da divisão inteira, eu vou dividir 5 por 2. Então, eu vou colocar 2, a parte inteira da divisão 5 dividido por 2, o resultado vai ser 2 e vai sobrar 1, né? Certo? Então, esse 1 aí que sobrou na divisão inteira de 5 por 2 vai ser aí a parte que eu vou pegar. Esse material está no Moodle, certo? Agora, algumas regras. Vai ser apresentada, a divisão inteira só vai ser apresentada, então, por exemplo, se eu puser 5 dividido por 2, vai apresentar 2 como resultado, Gabriel, da divisão inteira. Mas isso aí a gente vai treinar com mais tempo, a gente vai trabalhar mais aí nesses conceitos aí ao longo do curso. Não se preocupa, aqui a gente está pondo aí só um básico. Outra coisa também, na hora de eu pôr
nomes invariáveis, existem algumas regras. O nome de uma variável não pode começar por número. Então, eu não posso pôr um nome. Isso está errado. Eu não posso pôr também endereço, espaço, residencial. Então, também, se eu tiver espaço em branco, está errado. Vai dar erro no nome da minha variável. Outra coisa que eu não posso fazer em nome de variáveis. Usar acentos. Acentos, caracteres especiais. Então, eu não posso, por exemplo, se eu tivesse uma variável chamada adição, eu não poderia, o nome dela não poderia ter o C cedilha aqui e não poderia ter o tio. Se o nome dela tivesse C cedilha e o tio, estaria errado. Ah, professor, mas por que essa questão dos caracteres especiais e dos acentos? Porque na língua inglesa não existe acentos. Então, como a maior parte das linguagens de programação, a maior parte do que existe em computação foi desenvolvido pelos americanos, consequentemente, as regras que eles puseram está mais voltado para o que eles usam. Então, como não no inglês não existe acentos, você não pode pôr nome de variáveis com acentos. Certo, gente? Então, essas são regras bastante importantes aí. Então, vou mostrar para vocês agora. Aí, o professor Eduardo está mostrando aí, pois aí no chat aí, como que ficaria o resultado. Então, se eu fizer uma divisão normal, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Se eu fizer uma divisão inteira, o resultado vai ser 2. Se eu fizer o módulo, o resto da divisão inteira, vai ser 1. Então, esses são aí os resultados aí que ocorreriam aí dentro de um processo de divisão. Então, vamos mostrar um pouco para vocês aqui do ambiente. Dos ambientes aqui. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, né? Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, Sim, professor. professor. Beleza. Então, ó, primeira coisa que nós vamos ver é o Portugal Studio. Então, se vocês vierem no Google aqui, no navegador de vocês, digitarem Portugal Web Studio Online, ele já vai estar, der um autocompletar para vocês, der um Enter, ele já vai, ó, o primeiro endereço que vai aparecer aqui para vocês é o Portugal Web Studio. Então, carregando. Vamos lá. Ele vai carregar essa tela inicial para vocês aqui, certo? E vocês vão clicar aqui em editar. Vejam que você pode abrir um arquivo. Então, se você tiver um arquivo na máquina de vocês, vocês podem abrir um arquivo. Vocês podem criar um novo arquivo, ajuda e o código-fonte. Então, quando eu crio um novo arquivo, que é o que vocês vão mais usar, ele já vai criar para vocês aqui, ó, um arquivo aqui com a estrutura básica, certo? Então, se eu vier aqui digitar, escreva, abro parênteses, abro aspas, olá. Tudo que tiver entre aspas vai acontecer exatamente como está escrito. Então, aqui dentro das aspas, eu posso usar espaço em branco, posso usar qualquer coisa.
Então, se eu clicar aqui, ó, para executar o meu código, ó, olá mundo. Então, o que eu escrevi aqui, nós fizemos aqui. Então, digamos que agora eu vou fazer um programinha um pouquinho mais bacana aqui. Então, vou por cadeia, vou criar uma variável, né? Vejam que conforme eu vou usando as palavras que o programa já reconhece, ele já muda a cor. Então, pus aqui, criei uma variável chamada nome. Então, vou fazer um outro escrevo aqui, né? Dentro do comando leia, sempre vai ser o nome de uma variável e esse nome não vai estar entre aspas, certo? Então, agora aqui eu vou fazer diferente. Então, olá, vou concatenar nome. Ah, isso mesmo, João. Aqui você está fazendo uma potência. Então, 3 vezes 3 é elevado a 2 elevado a terceira aqui. Então, vamos lá, voltando aqui. Continuando aqui no... Então, agora, se executar esse mesmo programa, informe seu nome. Então, vou lá. Wilton, dou um Enter. Vejam o que ele fez. Ele pegou o conteúdo literal e juntou e concatenou com o conteúdo da variável nome. Então, conteúdo da variável nome, eu informei o Wilton, leu o Wilton e mostrou para vocês, certo? Então, isso aqui é para vocês trabalharem online. Vocês, para quem tem computador, vocês podem baixar o Portugal Studio e instalar na máquina de vocês. Então, ó, vejam que, ó, Portugal Studio. Então, vocês entrarem aqui, ó, no site do... Vamos lá. Ó, então, aqui o site da Univale, posso fazer download, né? Então, vejam aqui, ó. Então, se eu clicar aqui em download, ele já vai... No meu caso aqui, ele já reconheceu que é um Linux, ele já vai baixar o meu Linux. Se vocês, como vocês vão trabalhar com Windows, vocês entram aqui. No caso de vocês vão estar com o Windows instalado na máquina, ele já vai reconhecer, vai baixar o Windows, certo? Mas se vocês podem clicar em outra versão aqui, vejam que ele tem aqui o exe. E esse OS X aqui, DMG, é para quem tem Mac. Então, o de vocês aqui é o Windows exe aqui. Certo, pessoal? Então, seriam as maneiras aí de você obter o Portugal Studio. Para quem não tem computador, está assistindo aula mais pelo celular, essas coisas, pode usar o online. Para quem tem computador, pode baixar e instalar no computador. Então, daí você vai baixar, vai ter o software aí no computador de vocês. Então, daí vai a mesma coisa. Ó. Vejam que no computador também você tem os exemplos, né? Então, aqui, ó. Se você clicar aqui
ó, se você clicar aqui, ó, você tem exemplos, né? Então, quero número digitado. Dou 2 cliques, ele vai abrir aqui, ó. Então, fecha aqui. Então, tem vários exemplos aqui que vocês podem consultar também e as ajudas online. Ele tem também cursos na internet, depois eu vou pôr alguns links e vídeos extra para vocês. Até coloquei para vocês lá no material de apoio, tem alguns vídeos também aí para ajudar vocês. Mesma coisa, cliquei aqui no novo. Vejam que ele já criou o programa para nós, beleza? E aqui eu consigo digitar, clico aqui, executo. Aqui salvo o programa, salvo o computador. Vejam que aqui tem os ícones e essa é a minha área de trabalho. Então, só para acompanhar, para a gente fazer um primeiro programa junto, ó, isso aqui são os exercícios que nós estamos lá no Moodle, certo? Eu coloquei esses exercícios. Vocês vão ler o exercício, vão digitar o código aqui, testar, seja no online, seja no instalado, vocês vão digitar e testar o código. Está funcionando? Vocês vão selecionar todo esse código, copiar e colar lá na janelinha de resposta do Moodle, certo? Então, sempre vocês vão fazer, nessa primeira lista, o que vocês vão fazer é isso. Lê o programa, lê aqui o probleminha, escreve o algoritmo, testou, tá tudo certinho, tá funcionando, copia e cola lá na janelinha de resposta do Moodle. Então vamos trabalhar um pouco junto nesse primeiro exercício. Esse primeiro exercício, se vocês quiserem, vão aí também já anotando para vocês fazer. Então aqui, ó, ler uma temperatura em graus Fahrenheit e exibi-la convertidas em graus Celsius. Sendo que a fórmula de conversão é Celsius recebe Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então, pessoal, qual seria a minha entrada? Ou as entradas nesse problema? Seriam os dados, professor? Tipo, os números que estão aí, os valores? Mas vamos dar uma olhada aqui. Ler uma temperatura em graus Fahrenheit, certo? E exibi-la convertida em graus Celsius. Sendo que a fórmula de conversão é Celsius recebe Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, o que eu tenho? Ler, receba, essas coisas sempre me indicam uma entrada. Então, qual é a minha entrada? Ô, professor, não seria, tipo, os valores, só que em graus, exibir em graus, no caso? Porque a fórmula seria o processo, não seria, no caso? Isso aqui seria o meu processamento, certo? Sim. E o que eu vou receber? Então, seria os dados, só que sem estar na fórmula. Teria que estar como temperatura em graus. A temperatura a gente converter. Graus. Temperatura em Fahrenheit, certo? Sim. Ó, ler uma temperatura em graus Fahrenheit, certo? E exibi-la convertida. Então, quer dizer que a minha entrada seria o Fahrenheit. Então, vamos lá. Começar aqui. Então, vamos pôr aqui real, porque a minha temperatura pode ser 60,8, certo? Então, a minha temperatura pode ser fracionária. Então, vamos lá copiar aqui. Então, Fahrenheit, certo? Não tenho caracteres especiais, não tem espaço em branco e não começa por número. Então, esse nome de variável é válido. Vírgula, por quê? Porque eu vou pôr mais uma variável. Qual outra variável que eu preciso? O número? Esses números aqui, como é uma fórmula, isso aqui a gente chama de constante. Esse número nunca vai mudar. A fórmula sempre vai ser a mesma.
Mas eu não tenho que ter um local para armazenar o resultado do cálculo? Para eu colocar o resultado do cálculo? Né? Tem. Sim. E qual é esse lugar aqui nesse contexto? Tem aquela parte que você falou, que estava cortando um pouco no meu celular aqui, que é a memória, né? Certo. Então, a memória, ela eu armazeno, mas eu tenho que dar um nome nesse espaço de memória. Então, o primeiro nome que eu dei espaço memória... Ah, tá. Tipo É o setorizar, né? Celsius. O Como Celsius. ela falou aqui no coisa, seria gaveta, no caso, da memória, né, professor? Exato, muito bem. Então, o Celsius. Então, a minha segunda variável é Celsius. Beleza? Então, já tenho as minhas duas variáveis, certo? Beleza? Então, neste cenário, então, lendo aqui o meu enunciado, eu já detectei que a minha entrada... Então, ó, quando eu falo ler, toda vez que eu tenho um ler, receba, efetue a leitura, indica que o que tiver ali relacionado a isso é a minha entrada, certo? Então, nesse, ó, ler uma temperatura em graus Fahrenheit. Então, já entendi que esse cara aqui é a minha entrada. Eu vou exibir-la convertida em Celsius. Então, eu tenho uma formulazinha aqui. Então, eu sei que essa fórmula é o meu processamento, certo? Então, aqui, ó, vamos mudar a mensagem aqui, certo? Então, informe temperatura em O professor sempre tem que pôr esse informe, se escreva, leia, sempre? sim, isso aqui. Por quê? Se eu não pusesse informe, o que vai acontecer? Vou até... Ó, o barra barra é um comentário. Então, quer dizer, quando algo é comentário, o computador não vai... o programa não vai ser exibido. Ó. Então, vou executar esse cara aqui. Ó. Vejam que está piscando aqui. Eu sei o que é para fazer aqui? Ah, então tem que ter um informe para a pessoa que for ler o algoritmo saiba o que fazer. Exato. Então, essa mensagem é para dizer para o meu usuário, então isso aqui é uma que a gente chama de interação com o usuário. Então, essas mensagenzinhas aqui são a minha interação com o usuário. Então, se eu rodar, ó, agora o usuário sabe o que tem que fazer, né? Então, digamos que ele vai pôr aqui 100. Ah, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque ainda nós não terminamos o nosso programa, certo? Então, simplesmente essa parte que eu fiz aqui do meu algoritmo, isso aqui é a minha entrada, certo? Então, depois da entrada, o que eu tenho que fazer? Fiz a minha entrada, o que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? Lembram das fases do algoritmo? É o escreva. Daí é o processo, não é? É o Processamento. processo. Então, vamos fazer o processamento. Então, fiz o processamento. Então, qual é o meu processamento? Não é converter Fahrenheit para Celsius? Sim, é a fórmula É lá a no fórmula. caso. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, vou pegar aqui, Celsius, recebe. Então, é exatamente a fórmula aqui. Dois parênteses, Fahrenheit, menos 32, fecha o primeiro parênteses, vezes 5, fecha o segundo parênteses, tudo isso dividido por 9, certo? Por que eu tenho os parênteses? Porque eu tenho que resolver
esta conta primeiro. Tenho que resolver essa conta interna primeiro, depois eu tenho que pegar essa conta interna, multiplicar por 5, e depois eu pego tudo isso e divido por 9. É a pendência, assim, o modo como eu resolvo as operações, do mesmo jeito que vocês têm lá na matemática. Esse aqui está funcionando certinho. Fiz a minha entrada, meu processamento. Qual é o próximo passo? É a saída, no caso, já seria os graus convertidos em Celsius já. Exato, muito bem. Então, saída. Então, a saída vai ser escreva. Daí, a temperatura com Fahrenheit convertida em Celsius é dois pontos. Então, aqui é a primeira parte da minha mensagem. Daí eu vou pôr quem que armazenou o resultado do meu cálculo. Os Celsius. O Celsius. Então, vou pôr o Celsius aqui. Beleza? Então, agora o meu programa tem entrada, processamento e saída. Então, agora, se eu vier aqui, vejam que ele está pedindo a temperatura. Vamos pôr a temperatura aqui, 120 em Fahrenheit. Então, 120 graus Fahrenheit equivalem a 48,888886 Celsius. Beleza? Então, vejam que nós detectamos a entrada, processamento e saída. Beleza, pessoal? Ô, professor. Oi. Daí, para dar o resultado, o senhor clicou no ícone no cantinho ali, né? Para executar o meu algoritmo, ó, é sempre nesse play aqui, ó. Tá play. bom. Daí ele tá parado aqui, ó. Aham. Ele tá parado, ó. Ele exibiu e parou aqui. Por quê? Porque aqui ele está esperando que o usuário faça a entrada. Então, se eu digitar aqui, digitei. Só que para ele entender que eu executei o que ele me pediu, além de digitar o número, eu tenho que pressionar a tecla Enter. Daí pressionei a tecla Enter, ele veio para cá, executou esse cálculo e já veio para a linha de baixo. Entendi, pro. Certo? Então, ele sempre vai fazer isso. Então, vamos fazer mais um junto? O segundo. Então, ler a base e a altura de um triângulo para calcular a área do mesmo. Sendo a fórmula da área do triângulo, a área recebe base vezes altura dividido por 2. Então, voltando aqui para o nosso... Vamos tirar um pouco aqui nossas coisas. Vamos deixar aqui. Deixar a estrutura genérica, certo? Então, vamos lá. Quem seriam as nossas entradas aqui no problema 2? A base e a altura do triângulo? Exato. Então, vamos também trabalhar com real, porque nós podemos ter números com pontos, né? Então, real, base, vírgula, altura. Onde eu estou armazenando
o resultado da minha operação? Na área. Na área. Ali está com acento, porque eu escrevi no português correto, mas não pode ter acento, eu vou escrever sem acento. Beleza. Então, esqueci da virguleta aqui, então, da vírgula. Certo. Então, a primeira mensagem vai ser: informe a base do triângulo. Certo? Daí eu vou fazer o quê? Informar a altura? Mas nessa linha, o que eu tenho que pôr aí? Ele está esperando a base do triângulo. Qual é a função que... Processamento? O... Não. Processamento. Não, processamento. Não. Depois Fórmula. Então, Seria o valor, professor, da leia. base? Leia. Lei, sorte. Certo? Então, eu tenho que fazer a leitura, eu tenho que pegar o do usuário. Então, base. Certo? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para... Se eu li a base, qual é a minha próxima entrada? Altura. Altura. Mesma coisa. Certo? Já fiz a minha entrada. E agora? Agora que entraria a fórmula, né? Que seria o processamento. Processamento. Então, a área recebe base vezes altura dividido por 2. É a nossa fórmula, certo? Exatamente a nossa fórmula aqui. Beleza? Uhum. E agora vou dar a saída, né? Certo? Então, ó, de novo, a entrada, aqui eu tenho, entrei a base, entrei a altura, fiz o meu processamento e vou mostrar. Então, agora, se eu der um play aqui, base do triângulo 10, altura do triângulo 30. Então, a área do triângulo é 150. Então, 10 vezes 30 são 300, dividido por 2, 150. Então, tá fazendo certinho aí o meu cálculo. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Sossegado, né? Não. Não é sossegado? É meio confuso, mas dá para entender. Agora é por isso que a gente deu uma A gente tem que pegar o jeito. Exato. Então, o que nós vamos fazer? Eu e o professor Eduardo vamos continuar online aqui até as 10h30. Vocês já podem abrir a lista no Moodle e começando a fazer. Nós já fizemos 2 exercícios juntos. Tem mais 3 aí que vocês vão pensar aí como fazer também. Então, façam os 2 que nós já fizemos junto para vocês treinarem. Então, vocês já viram aí, sabe como fazer. Então, você faz isso, treina. Daí, a partir dos outros, né? Então, aqui eu tenho uns outros exercícios aqui. Efetuar a leitura de 2 valores numéricos, variáveis A e B, para calcular e exibir o resultado das 4 operações básicas efetuadas entre os 2 números. Então, soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, vocês vão ver aqui o que é entrada, o
quais são os processamentos e quais serão as saídas. E vocês vão tentar fazer esses outros 3 aqui. Tiverem dúvidas, conforme vocês forem fazendo, vocês sentirem alguma dificuldade, vocês perguntam para a gente aqui. Então, agora, a ideia é que nessa próxima 1 hora aqui, que nós vamos estar online, eu com o professor Eduardo, dar suporte para vocês continuarem fazendo os exercícios. Então, a nossa lógica de aula sempre vai ser essa. Nós vamos dar um conteúdo para vocês, um conteúdo um pouquinho novo, sempre um conteúdo novo, mais curto, e depois desse conteúdo novo, vocês já vão aplicar no Alice. E nós vamos estar aqui para estar dando um suporte para vocês. Então, assim, se você vê algo novo e você já começa a praticar, fica mais fácil de você efetivamente aí, absorver esse conteúdo novo. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Daí para quem está usando aqui o celular, acessa o Portugal pelo site, daí normal dá para fazer também, né? Dá para fazer também? Normal. Tá, obrigado, vou fazer lá. Nada.